Fala, gente boa! Hoje nós vamos para a nossa primeira videoaula relacionada às páginas 12 e 13 do Caderno do Aluno do conteúdo Sistema de Numeração Decimal, certo? Então, procurem logo lá essas páginas e vamos para a nossa aula. Eu sou o professor Adbiel Moreira. Olá, meus alunos, sou o professor Miguel Jorge. É uma satisfação muito grande de estar interagindo com vocês nesse momento. Sabemos que por conta da pandemia tivemos que paralisar nossas atividades. Então a gente está aqui de volta com vocês nesse primeiro momento de forma online e futuramente de forma presencial. Tá, galera? A gente está por aí. Vamos para a nossa aula? Vamos lá então, professor. Professor, eu quero só lhe fazer uma pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode, professor Adbiel. Então tá, eu sei que o senhor é um cara inteligente, né? Da matemática e física, então vou lhe fazer uma pergunta, vai ser fácil para você. Agora vamos ver se nossos alunos vão saber responder essa questão, tá bom? Então, professor Jorge, o que foi que o 2 falou para o 8? Eu não sei, professor. Ah, então nem eu sei. Então, para a gente descobrir, nós vamos ter que assistir a nossas aulas, né? Assim como vocês, alunos, vocês fiquem aí até o final do vídeo, tá? Que no final do vídeo vocês vão ter essa resposta, ok? Sim, gente, então vamos para a nossa aula, vamos entender o sistema de numeração decimal. É um sistema de numeração bem fácil, galera, não é difícil. Além desse sistema de numeração decimal, a gente tem outros sistemas também, como o sistema binário, tá? Que é um sistema onde utiliza a base 2, porque são apenas dois algarismos, o 0 e o 1. Existem também o sistema de numeração romana, enfim, então existem vários sistemas que a gente pode abordar dentro da matemática. Porém, nesse primeiro momento, a nossa videoaula ela vai se concentrar no sistema de numeração decimal. Olha, esse sistema de numeração decimal também é conhecido como indo-arábico. Um pouquinho da história desse sistema, galera, para você entender, tá? Por que indo-arábico? Porque ele foi criado pelos hindus e foi aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Por isso, indo-arábico. Sim, galera, agora a gente vai entender esse sistema de numeração decimal. A gente precisa entender algumas características para ficar bem nítido o que é esse sistema. Aí tem a representação dos números naturais, galera, que é aqui, ó, por exemplo, ele é um sistema decimal, onde ele é composto por apenas esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números, nós podemos fazer vários números grandes ou pequenos. Uma outra característica desse sistema de numeração decimal é que ele é um sistema posicional. Preste bem atenção, gente. Tá? Que esse sistema posicional, ele depende da ordem como esses algarismos vão estar dispostos nesses números. Existem a ordem crescente e a ordem decrescente. Tá? Aí aqui tem um exemplo que a gente tirou do texto do coronavírus. A gente sabe que o período de incubação é de 2 a 14 dias. Tá? Olha, então, se eu juntar aqui, por exemplo, 2 e o 14... eu vou ter a configuração desse número aqui, ó, 214. Então, para a gente saber, a gente faz a leitura da direita para a esquerda, tá? Fazendo a leitura da direita para a esquerda, nós temos 4 unidades, o 1 é uma dezena e o 2 é 2 centenas, tá, gente? Olha, utilizamos símbolos indica que um número é maior que o outro, ou o outro símbolo indica que um número é menor que o outro. Então, dentro do sistema de numeração decimal, existem números maiores e menores, né? Assim como o professor Miguel Jorge já citou aí. Mas como é que a gente consegue observar quando um número é maior ou menor que o outro? Existem várias formas, né? Uma das formas que eu gosto de usar nas minhas aulas é a reta numérica, né? A gente pode usar uma reta numérica. Tá? Eu posso usar aqui, representar os números naturais em uma reta numérica, tá? E um conceito bem simples da gente saber, da gente perceber quando um número é maior ou menor que o outro. Sempre o menor vai estar à esquerda e sempre o maior vai estar à direita, né? Mas também existem os sinais, maior que e menor que. Esse sinalzinho aqui indica que o número é maior que o outro, né? E esse sinalzinho aqui indica que o número é
menor que o outro, tá? Existe uma forma bem simples da gente conceituar esses dois sinais aqui. Sempre o lado aberto vai estar para o lado maior, tá? Sempre o lado aberto vai estar para o lado maior. Um exemplo, 7 maior que 2. Olha o sinalzinho aqui como ficou aberto para o 7, né? Outro exemplo, 5 menor que 10. Olha o sinal, ficou aberto para o lado do 10, tá, pessoal? Então, é essa forma que a gente usa para identificar se um número é maior ou menor que o outro, certo? Então, dentro das nossas sequências numéricas, tá? Dentro das nossas sequências numéricas, o professor Miguel Jorge aqui, ele fez uma sequência aqui numérica, que são esses símbolos ou dígitos, né? Que são usados para representar o conjunto dos números naturais. Nosso conjunto dos números naturais. Quando vocês chegarem lá no 7º ano, vocês vão ver conjunto de números inteiros. Lá no 8º, vocês vão ver conjunto dos números racionais, irracionais, reais, né? Então, dentro de uma sequência numérica, ela é formada por elementos. Por que elementos? Porque uma sequência numérica não deixa de ser um conjunto. Então, se eu for fazer aqui o conjunto dos números naturais, eu vou representar ele por uma letra maiúscula, né? Por chaves, certo? E colocar os elementos. Quais são os elementos dos nossos conjuntos de números naturais? É o 0, né? O 0, 1, 2 e infinito, tá? Que estão colocados seguindo uma determinada ordem. Qualquer sequência existe uma ordem. Um exemplo, a sequência dos números pares, né, professor Miguel? Sim, com certeza. Está relacionada a uma ordem 2, né? 0, 2, 4, 6, 8. A sequência dos números ímpares também está determinada uma ordem, 2 também, que é 1, 3, 5, 7 e assim por diante, né? Dentro de uma sequência numérica também existem as sequências finitas e infinitas. O que me representa uma sequência infinita? A reticência no final. A reticência no final, tá? Isso indica que a sequência é infinita. E o que indica uma sequência finita? Um exemplo, se eu perguntar para o professor Miguel Jorge aqui, professor Miguel, os números pares de 1 a 10, quais são, professor? 2, 4, 6, 8. E o 10, né? De 1 a 10. Então, essa é uma sequência finita, né? Eu usei aqui um exemplo simples para determinar uma sequência finita, ok? Olha só, galera, vamos retomar aqui esse exemplo, o exemplo 2 aqui para reforçar aquele conceito de números posicionais, tá? A ordem dos números, como eles estão posicionados aí em um determinado número. Olha só, galera, aqui eu coloquei dois exemplos, o 52 e o 25. A gente percebe que dependendo da posição, vamos analisar o 2 dentro dessa numeração, ele vai ter uma posição específica. Por exemplo, no 52, o valor posicional do 2 é 2 unidades. Por quê? Porque a gente sabe que a gente faz uma leitura da direita para a esquerda, tá? Onde o primeiro número equivale a unidade, o segundo número equivale a dezena e o terceiro número equivale a centena. Que na verdade aqui só vai até unidade e dezena, porque só temos dois números no caso, dois algarismos. Então aqui o 2 do 52 vai ser o quê? 2 unidades. Já no 25, galera, olha só, o que a gente percebe? O 2 ele já está fazendo o papel de dezena, tá? Então eu vou ter 2 dezenas. Então, da forma como eu vou organizar esses números, a gente pode ter o quê? Um número sendo dezena e um número sendo unidade e vice-versa. Dentro do nosso sistema de numeração decimal, como o professor Jorge acaba de citar, né, que ele deu o exemplo aqui do 52 e do 25, existe o valor absoluto, que é conhecido por VA. O que é esse valor absoluto? É o valor do algarismo em si. Não depende da posição que ele ocupa do número, né? O valor do 5 aqui, o valor posicional do 5, tá? O valor posicional do 5 aqui, um exemplo. O que é o valor posicional? O valor posicional, né? O valor absoluto, no caso.
já acabei de falar aqui, é o valor do algarismo em si, não depende da posição que ocupa no número. E o valor relativo, que é conhecido por VR, é o valor do algarismo dependendo da posição que ocupa no número. O valor relativo aqui do 5, quanto é que vale o 5 aí? Vale 50, eu já estou falando 52. E o valor relativo do 2? 2 unidades, 2. Se eu colocasse aqui esse número aqui, 241, valor relativo do 2, o que foi que eu li? 214, então qual é o valor relativo do 2? O valor relativo do 2 é 200, o valor relativo do 1, 10, o valor relativo do 4, 4. Mas o valor absoluto não interessa onde ele está, não interessa em qual ordem ele vai estar. Se eu estou enxergando 2 aqui, o valor absoluto do 2 é o 2. Se eu estou enxergando 1, o valor absoluto do 1 é 1. Se eu estou enxergando 4, o valor absoluto do 4 é 4. Então, muito cuidado, meus alunos, tá? Muito cuidado para vocês não distinguirem ou errarem, o que é um valor absoluto e o que é um valor relativo, certo? Sim, olha só, galera, então agora a gente vai para os nossos desafios, porque dentro do caderno que você vai estar recebendo, vai estar os desafios propostos para você, que através da teoria que foi exposta aqui para você, tudo tranquilo, tudo uma boa, você vai fazer essas atividades aí, tá? Então, nosso primeiro desafio, ele equivale a esses dados aí da Covid-19 na nossa região do Marajó, que aborda a situação de Breves, Chaves, Gurupá, Melgaço, Portel, tá? E o segundo desafio vai ficar do professor Diba, ele vai explicar melhor para você aí. Bom, pessoal, voltando aqui nos valores relativos e valores absolutos, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, 523. 523. Existe o valor absoluto e o valor relativo. Em alguns livros didáticos, vocês vão ver essas terminações aqui. VA, valor absoluto, e VR, valor relativo, certo? Aqui no exemplo de 523, valor absoluto do 3 é 3, é o valor que eu enxergo aqui no meu número. Valor absoluto do 2 é 2, é o valor que eu estou enxergando aqui. E o valor absoluto do 5 é 5. Já nos valores absolutos, eles vão mudar de acordo com a ordem que eles aparecerem no número, certo? O valor relativo do 3 continua sendo 3 porque ele está na casa das unidades, ou seja, 3 unidades. Valor relativo do 2 aqui, valor relativo do 2 já muda, Vai ser quem? Vai ser 20, porque ele está na casa das dezenas, então 2 dezenas é igual a 20, uma dezena é igual a 10, 10 mais 10, 20. Então aqui o 5, tá? No valor absoluto ele continua sendo 5, já no valor relativo ele passa a ser 500 ou 5 centenas, ok? Bom, meus alunos, agora a gente vai fomentar um pouquinho com vocês sobre os desafios que estão propostos nos cadernos para você, página 12 e 13. Mas, primeiramente, bora entender, gente, o que é um coronavírus. A gente ouve muito falar por aí, nas mídias, nas redes sociais. Vamos entender o que é um coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019. Após casos registrados na China, provoca a doença chamada coronavírus, que popularmente é a Covid-19. Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias, como já havíamos falado aqui nos exemplos anteriores. Olha, você percebeu que, que no meio de todas essas informações, os números se fazem presentes. Identifique os números presentes neste texto em ordem crescente. Foi o que o professor Adibel já falou aqui. A gente já viu, já explanou para você a teoria sobre ordem crescente e ordem decrescente. Então, você vai ter que ordenar esses números aqui, gente, dentro desse texto, tá? Olha, outra situação também, o primeiro desafio que está aí no teu material, galera, ele aborda uma tabela dos índices de casos dentro da Ilha do Marajó.
breves, por exemplo, breves, ele apresenta 523 casos confirmados de coronavírus. Chaves, 35. Zurupá, 13. Melgaço, 127. Portel, 380. E Soure, 74. Então, o primeiro desafio vai consistir da seguinte forma. Você vai observar a tabela, observa a tabela e com base no exemplo acima, resolva a seguir. Aí a primeira pergunta, quantas dezenas tem o número de casos de Soure? Aí você vai analisar pela teoria que nós vimos aqui, vai rever essa videoaula se for necessário, tá? Para fazer essas questões aí. Sempre lembrando que a questão de unidade, dezena e centena, é sempre fazendo a leitura da direita para a esquerda. Na questão 2, temos números de casos da cidade de Breves. Ele faz uma pergunta, o número de casos na cidade de Breves tem 3 centenas? Aí você vai analisar e vai ver se tem ou não. A questão 3, quantas centenas tem o número de casos de Portel? A questão 4, qual é o valor do número 2, casos de Melgaço? Na questão 5, qual é o valor relativo do 1 no número de casos de Zurupá? Na questão 6, qual é o valor absoluto do 2 no número de casos de Breves? Olha, aquela situação, o professor Adibiel explicou aqui legal, que é um valor absoluto e que é um valor relativo de um número, tá? Questão 6, qual é o valor absoluto do 2 no número de casos de Breves? Questão 7, quantas dezenas tem o número de casos de Portel? Questão 8, qual o valor posicional do 3 no número de casos de Chaves? Questão 9, qual numeral representa a unidade nos casos de Melgaço? Tá, gente? Feito isso, a gente tem mais um exemplo aqui para você no quadro, que é para reforçar essa situação aí, para ficar bem tranquilo, bem fácil para você resolver o seu primeiro desafio, tá? Olha, por exemplo, números hipotéticos aqui, ó. Por exemplo, o número de casos confirmados em Portel, 256 casos. Então, fazendo a leitura sempre, não esqueçam, da direita para a esquerda. O 6, ele equivale a 6 unidades. O 5 equivale a 5 dezenas. Ou seja, uma dezena são 10 unidades, então eu teria quanto aqui? 50 unidades. Tá? O 2 equivale a 2 centenas. Tá bom? Melgaço, galera, outro exemplo hipotético de novo. 127. Fazendo a leitura novamente, sempre relembrando, galera, sempre da direita para a esquerda a leitura da unidade, dezena e centena. 7 unidades. O 2 equivale a 2 dezenas. E o 1 equivale a 1 centena. Tá, gente? Então, esse primeiro desafio é dessa forma, tá? Olha, então o segundo desafio, ele fala sobre... Ele dá aqui um quadro com várias, vamos dizer assim, várias figuras do coronavírus, tá? Aí ele pede para você, ó, quantos coronavírus de cada tipo há no quadro, ou seja, no quadro acima. E para facilitar a leitura, para facilitar o entendimento e a forma da resolução, você pode pintar, ó, ele sugere para você, ó, pinte para te ajudar. Aí tem aqui o coronavírus, que vai para você pintar na cor verde, tem um coronavírus para você pintar na cor amarelo, e tem um coronavírus para você pintar na cor azul. Aí lá embaixo tem a observação, escreva por extenso os números encontrados. Aí, primeira questão, quantas dezenas e quantas dezenas de unidade tem? Ou seja, você vai analisar no coronavírus verde quantas dezenas e quantas unidades tem. Já em relação ao coronavírus amarelo, você vai ver quantas dezenas e quantas unidades tem. E por fim, na questão 3, nós temos o coronavírus de cor azul. Quantas dezenas e quantas unidades tem. Tá, gente? Então você tem 2 desafios para você fazer. Assistam novamente os videoaulas, tá? Para reforçar o aprendizado, gente. Então as videoaulas, elas são elaboradas justamente para dar esse suporte pedagógico, esse suporte para que você possa entender e ter, por exemplo, a possibilidade de retornar sempre quando for necessário. Tá, gente? Vamos lá, mãos à obra. Bom, gente, então chegamos ao final da nossa videoaula. Espero mesmo, eu, professor Jorge, esperamos que a gente tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Façam as atividades, como o professor Jorge falou,
não entendeu, volte lá o vídeo, assista 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for preciso para você ter um conhecimento melhor do seu conteúdo, tá? Então, foi um prazer imenso estar aqui, certo? E até a próxima aula. Olha só, rapaziada, foi um prazer imenso estar retornando esse contato com vocês de um longo período aí que a gente sabe está vivendo esse período pandêmico. Não esqueçam, galera, de manter a prevenção sempre. Lavem bem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá? Que só dessa forma, tomando todo esse protocolo de segurança que a gente vai adotando, aliás, só esse protocolo de segurança, a gente vai poder vencer essa pandemia, gente, tá? Um abração do professor Miguel Jorge, a gente está aqui, viu? Logo, logo a gente vai estar em sala de aula, de forma presencial e explanando mais conteúdos de matemática para vocês. Um abração aí. Professor Miguel, faltou só a pergunta, professor Miguel. O senhor já sabe o que foi que o 2 falou para o 8? Pois é, rapaz, eu não sei. O que foi, professor de Biel? Tu é grande, mas não é 2.